Olá novamente, agora para a unidade 3, na disciplina de Estado, Governo e Mercado, vamos discutir aquilo que são os modelos de prestação de serviços públicos e que se associam a um determinado tipo de Estado. Obviamente que temos que analisar este tipo de Estado consoante aquilo que é a conjuntura política, económica e social de cada um dos momentos. Como pode ser aqui identificado, temos o Estado liberal, socialista, bem-estar social e o neoliberal. Vamos então propor esta discussão destes 4 tipos de Estados e dos modelos que se lhe associam. E começamos então pelo Estado liberal. O Estado liberal, e como já falámos, surge no século XVII, XVIII, no Reino Unido, e questiona grandemente aquilo que é o poder de poucos, no caso famílias, através do rei e do poder do rei. E eles vêm defender, através deste tipo de modelo, de que os indivíduos são livres e independentes. Eles adotam, obviamente, aquilo que é o predomínio da propriedade privada e da não inserção do Estado na economia. O que é que eles defendem? O mercado autorregula-se através dos preços e esses preços são fixados através da demanda e da oferta. Então, e como já falámos anteriormente, vai marcar, obviamente, uma história inicial daqueles os modelos. Aqui chamamos de modelo clássico. E porquê é que chamamos de modelo clássico? Porque o aparato administrativo era pequeno. Ou seja, entendiam os liberais de que o Estado, não intervindo tanto na economia, também não precisava de um aparato tão grande. Se não precisava de um aparato tão grande, o que é que cabia essencialmente ao governo? Controlar a inflação através da política monetária. Por isso é que, na aula anterior, se falou de que a política fiscal não era uma prioridade dos liberais, como não vai ser nos neoliberais, como mais adiante vamos ver. Porquê? Porque o Estado é mínimo. E esse Estado mínimo tem muito que ver com o princípio de que ele não deve intervir. Quanto menos Estado, melhor Estado, segundo eles. As forças de mercado por si só funcionam. Elas autorregulam-se. Obviamente que passamos aqui para um Estado socialista. Este Estado socialista já é diferente do anterior. Primeiro, por questões históricas. Crash da Bolsa de Nova Iorque em 1929 e, antes disso, a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 a 1917. Convenhamos que isso aí era fundamental atestar aquilo que era o dever público de intervir para representar, neste caso, aqueles que mais acresciam o valor àquilo que era a produção de bens. Foi instituído este modelo socialista em alguns países, notadamente na Constituição da União da República Socialista Soviética, o RSS, e aí vigorou através dos planos quinquenais promovidos por Lenin, na altura, e teve relativo sucesso. Contudo, obviamente que temos que aqui atestar àquilo que é o uso da força abusiva e inclusive aos fracassos que, entretanto, foram havidos. Seja como for, este modelo socialista não foi o mais empregue ou o mais utilizado. Nós temos que comparar grandemente aquilo que é o liberal, neste caso, com o bem-estar social. Este bem-estar social foi aplicado em praticamente todo o mundo no pós-guerra primeira, 14, 17 e do crash da Bolsa de Nova Iorque. O que é que ele nos dizia? Se nós não conseguirmos dar à população aquilo que é um sustento e uma qualidade de vida mínima, então não faz sentido de manter um Estado, um governo. Então o que é que ele nos diz? Diz basicamente que o Estado deve intervir na economia, o Estado deve-se ocupar de algumas funções dentro dessa economia. Para quê? Para que as pessoas consigam aceder a esses bens. Reparem que é a partir daqui que começa-se a instituir, por exemplo, a educação alargada, universal e gratuita a todos. Os serviços nacionais de saúde também são alargados a toda a população. E depois há outro conjunto, habitação, por exemplo. Também era uma demanda, principalmente pelo morticínio que existia pela Primeira e já pela Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45.
Aqui os Estados foram chamados a intervir na economia. Eles tinham que assegurar a prestação de alguns serviços e a produção de alguns bens para que as pessoas pudessem usufruir exatamente dos mesmos e que sem eles nós não conseguimos viver. E para que isso acontecesse, eles suportaram-se naquilo que é o modelo profissional. Precisávamos de um aparato administrativo mais alargado. Para quê? Para que essas pessoas que não tinham acesso a esses bens e a esses serviços pudessem deles usufruir. Quem é que iria garantir o acesso a esses bens e serviços? Os servidores públicos. A máquina pública, o tal aparato, o modelo tradicional de administração pública. Mas teve aqui uma consequência. Ele foi crescendo, 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 com base naquilo que é a burocracia. Ou seja, o nosso entendimento de burocracia, que é o excesso de regulamentos que nós devemos cumprir, que não são ágeis e que impedem o desenvolvimento económico e, por consequência, o desenvolvimento social. Contudo, em determinado momento, foi esta administração pública que teve que suportar essa reconstrução mundial que advinha das duas grandes guerras. Seja como for, o Estado, através do seu corpo administrativo e executivo, tinha que assegurar, então, a realização, a construção e a entrega desses bens e desses serviços. Curiosamente, o tipo de Estado e o tipo de propriedade era amplo, ou seja, conseguia-se imiscuir a uma ou outra da atividade, mas que, infelizmente, pela falta de capacidade de investimento dos privados, teve que ser mesmo o Estado a assumi-lo. Até que nós passamos para aquilo que é o Estado neoliberal, que critica grandemente o Estado de bem-estar. Atentemos. E esta é uma sequência. O Estado de bem-estar critica o Estado liberal. Lembremos que aqui é fundamental. O Estado liberal dizia que o Estado não devia intervir na economia porque ele se autorregulava. Contudo, com a formação do Estado de bem-estar, a máquina administrativa cresceu grandemente. E o Estado neoliberal vem criticar veementemente aquilo que é o Estado de bem-estar, porque era ineficiente e ineficaz, mesmo promovendo a igualdade social. Até que chegamos a este ponto, que é o Estado neoliberal e o seu modelo de nova gestão pública, New Public Management. Ele tem grande consequência num artigo escrito por Christopher Hood em 1991, publicado na Public Administration, que é uma revista muito importante dentro da nossa área, e que ele questiona basicamente: será que nós temos uma nova gestão pública, New Public Management, para todas as épocas? Ou seja, eles entendem neste momento, através dos neoliberais, de que há algo marcado e que nós temos que promover. Primeiro, é fundamental o desenvolvimento económico. Reparem, eles voltam a fazer uso daquilo que é o homem económico. O homem económico que busca o desenvolvimento pessoal através do desenvolvimento económico. Se eu sou egoísta por natureza, então eu vou conseguir ter esse dinheiro. Só que uma cautela. Quando dizem que o homem económico é egoísta, nós temos que ter outra interpretação também. Porque o homem económico, sendo egoísta, está a promover o bem de todos. Vamos ver. Eu vou dirigir o automóvel. Eu vou com 4 pessoas dentro do automóvel. Se eu estou a dirigir, eu em primeiro lugar eu vou pensar na minha segurança. Eu estou a ser egoísta, mas eu quando estou a pensar em mim, estou a pensar em todos os ocupantes do carro, do automóvel. Então não necessariamente este egoísmo seja mau. E é isso que os neoliberais vêm dizer. Atenção, voltamos àquilo que são as crenças do desenvolvimento económico, que por sua vez vão fazer com que se aumente a produção, com que se aumente através da competição, que é fundamental essa competição, o desenvolvimento económico e, consequentemente, social. Posto isto, e porque os privados buscam sempre o lucro, então essa propriedade deverá ser privada, nunca pública ou raramente pública. O Estado
só deve intervir num ou noutro setor de atividade, em que não existe marcadamente concorrência. A concorrência é o mecanismo mais forte e basilar dos neoliberais. E porquê é que isto acontece? Por uma questão simples. No liberalismo, eles defendiam que existia uma autorregulação dos mercados, em que o mais forte iria se sobrepor sobre o mais fraco, neste caso empresas. Agora, os neoliberais já têm outro entendimento. E quais são os entendimentos que eles têm? É que em determinado momento o mais forte se torna tão mais forte que ele vai assumir uma posição de dominância no mercado. Se ele assume uma posição de dominância no mercado, monopólio, ele consegue influenciar o preço do serviço ou do bem. E é isso que os neoliberais diferem grandemente dos liberais. Eles assumem que nós temos que fazer uso do mercado, sim, mas temos que exercer regulação para evitar de que poucos consigam dominar aquilo que é o estabelecimento de preços ao utilizador. Porquê? Mercê daquilo que eles assumem como sendo uma posição dominante para esse mercado. Então, os neoliberais aqui, o que é que eles propõem? Desregulamentação, são três: privatização e a abertura dos mercados. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, a abertura dos mercados. Antigamente, existiam setores de atividade em que os privados não podiam participar. Por exemplo, saúde. Por exemplo, educação. E não faz sentido. Eles, em determinado momento, dizem: nós temos que permitir que essas organizações, mesmo os privados, mesmo objetivando o lucro, possam participar nesses setores de atividade. E como é que eles vão fazer essa participação ou introdução dos privados nesses mercados? Basicamente através da privatização. Se nós privatizarmos, automaticamente já estamos a promover a inserção desses indivíduos, dessas organizações, nestes mercados. Um exemplo, por exemplo, agora a inserção do novo marco de saneamento básico, em que eles dizem que nós podemos realmente privatizar, seja a distribuição de água, seja a coleta de águas residuais. O que é que eles querem com isto? Querem o know-how, ou seja, o conhecimento dos privados, que são mais desenvoltos, supostamente. Para quê? Para prestar esses mesmos serviços públicos. Através disso, tem um investimento. Quer dizer que abre-se o mercado através da privatização. Existem dois tipos: a venda da propriedade pública ou então através de contratos de concessão. Inclusive, também tem outro nome: parcerias público-privadas. Também pode acontecer isso. Agora, aquilo que nós temos que atender é que o neoliberal e as suas ideias e as suas crenças é que a inserção dos privados nestes mercados vão trazer maior eficiência e eficácia. Em suma, todos vamos ganhar. Agora, há uma coisa que é basilar: competição. Por isso é que eles defendem a inserção do Estado na intervenção económica só como regulador. O Estado, assegurar de que existe uma competição para o mercado, que fica difícil em alguns setores de atividade, nomeadamente a distribuição de água, por exemplo. Quando nós abrimos a torneira, nós não temos a possibilidade de escolher um operador ou outro operador de água. Só podemos escolher um. E é essas cautelas que eles vão falando. E depois também temos a desregulamentação. Existem outros. Desregulamentação, que é através da abertura dos mercados e do mecanismo de privatização, permitir que os privados possam então aceder a esses mercados que anteriormente eram restritos ao poder público, ou seja, ao poder executivo e ao seu governo. Até aí está tudo certo. Existem críticas, vantagens e desvantagens para todos estes modelos, e aquele que nós andamos a discutir mais rapidamente é entre o modelo profissional do Estado de Bem-Estar e o modelo da nova gestão pública do Estado neoliberal. Existem, como eu disse, vantagens e desvantagens, existem vários trabalhos já realizados, em que, por vezes, é preferível realmente a inserção do privado
porque vai baixar os custos de produção, que é isso que nós queremos, é baixar os custos de produção para que possa chegar a mais pessoas, a questão universal do serviço. Outras vezes será, inclusive, o próprio Estado, através do seu aparato administrativo, seja de nível federal, estadual ou mesmo municipal, a prestar esses serviços. Para quê? Para evitar os preços abusivos por parte dos privados quando não existe concorrência. Voltamos à velha questão neoliberal. Concorrência é fundamental, mas exercendo regulação. Não menos importante, eu gostava-vos agora também de falar de um último modelo, que o trabalho, a tarefa desta semana vai se basear exatamente nisso, que é o modelo da nova governança pública. Nós chegamos aqui a um entendimento de que nem o mercado apresenta todas as soluções, mas também o Estado e o aparato do Estado apresenta todas as soluções para aquilo que nós precisamos. E este novo modelo da nova governança pública aposta naquilo que são as parcerias, na cooperação. Existem vários conceitos para classificar este novo modelo, mas que nós estamos agora a trabalhar, que é shared service, ou seja, partilha de serviços, nova governança pública, coprodução e por aí em diante. Aquilo que eu vos vou pedir agora para a terceira e última atividade é que vocês possam identificar quais são as características desse modelo de governança. Tem um manual que eu escrevi e foi publicado no ano passado e que tem essas características que vocês vão conseguir identificar através do número de páginas que eu já avancei na tarefa e que vocês podem discutir, inclusive, isso, se é ou não é um bom modelo para a prestação de serviços. Agora, aquilo que eu vos quero reforçar é de que existe assunções profundas naquilo que são os dois tipos de matrizes e daquilo que são os modelos que se socorrem para prestar esses serviços públicos. Existem vantagens e desvantagens em cada um deles, certo? E é isso que nós temos que atentar. Não necessariamente um é melhor que o outro. Servem basicamente, em determinado momento, os princípios e tendo em consideração naquilo que é a conjuntura política, económica e social e maturidade de cada uma das realidades. Ok? Isto aqui acho que é o mais importante que nós temos que tirar. Eu lamento muito, mas não temos muito mais tempo de aula, que isto é matéria deliciosa e que nós tínhamos que desenvolver isto muito mais. Mas ficam já com uma noção do que é, já ficam também com uma ideia do que subjaz e que deve ser assumido enquanto matrizes, não necessariamente ideológicas, mas também ideológicas, mas numa questão de evolução histórica. Ok? Eu espero genuinamente ter auxiliado a esta discussão. Obviamente que eu agora vou esperar naquilo que é o retorno e o vosso retorno, também para que eu possa ter um maior aprendizado. Eu agradeço-vos profundamente a atenção que me dispensaram. Espero ter sido minimamente claro naquilo que é o palavreado que eu utilizo e no repassar das ideias. Muito obrigado, bem-ajam, boa sorte, vai dar tudo certo. Um forte abraço a todos.